Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Um versículo muito conhecido, mas Deus esses dias falou ao meu coração acerca dessa história e vamos compartilhar um pouco com os irmãos o que Deus tem falado conosco. Lucas, capítulo de número 2, versículo 52. Glória a Deus, é muito bom. Que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Anderson, pastora Meire, obrigado pela confiança. Acharam todos? Digam amém. Amém. Lucas capítulo 2, versículo 52, ele vai dizer da seguinte forma para nós aqui. Ele vai dizer assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Mais uma vez. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Meus irmãos, é tão lindo quando nós entramos dentro da palavra de Deus para tentar aprender um pouquinho acerca do que o Senhor vai nos revelar, porque de forma natural nenhum de nós vamos conseguir compreender o que Deus tem para nós. Ele só revela no sentido espiritual. E diz a Bíblia que o homem natural não vai conseguir entender nada acerca de Deus, mas aquele que é espiritual, sim. Porque aquele que é espiritual, ele consegue discernir bem aquilo que Deus tem para a sua vida. É tão interessante quando nós lemos esse versículo. Esses dias estava em uma festa e Deus me deu esse versículo, ou seja, era uma criança que estava fazendo apenas 1 ano de idade, e eu sabia que eu estaria recebendo ali a oportunidade para orar por aquela criança, até porque os seus pais são membros de nossa igreja, e ali estávamos eu e a pastora, os meus filhos, e Deus me deu esse versículo para poder falar acerca do crescimento de Jesus. Jesus aqui, Lucas narra essa história. Jesus estava com apenas 12 anos de idade, não era assim já adulto, não, ele era um adolescente. Mas aqui diz que Jesus, ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Você vai perceber o crescimento na vida de Jesus. Esse crescimento nós vamos trazer para a nossa vida agora. Nós vamos entender o que Deus quer para mim nesse ano de 2019, e vamos entender, você vai entender o que Deus quer para a sua vida nesse ano de 2019. É tão maravilhoso, porque Deus, ele se revela nas mínimas coisas. A Bíblia, ela não existe para provar a existência de Deus. Quem pensou nisso, descarta essa informação, porque a Bíblia não existe para isso. A Bíblia diz que Deus se manifesta através das coisas que foram criadas. Diz a Bíblia que os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que foi criado, essa pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado, foi criado por Deus, foi formado por Deus. Deus colocou essa pessoa do seu lado como imagem e semelhança de Deus. Entenda uma coisa, você não é dessa terra. Não se preocupe se chamar de ET, porque eu até então não acredito. Não é porque ET não é isso, não é essa situação. Eu quero dizer que você não é daqui, eu não sou daqui. Aqui não é o nosso lugar, a nossa origem é no céu, nós somos o céu, e tudo que fala acerca do céu é algo próprio nosso, não pode ser algo estranho de forma alguma, porque é a minha origem, é da onde eu sou, é da onde eu vim. Eu um dia ouvi uma frase dizendo assim: olha, todos os caminhos me levam a Deus. Eu puxei o freio de mão e falei: será que leva mesmo? Peraí, todos os caminhos me levam a Deus? E fiquei pensando e refletindo naquela informação, e pude entender que realmente todos os caminhos me levam a Deus, porque tudo começa nas mãos dele, tudo termina nas suas mãos. Ele é a origem, ele é o início e ele é o fim. Então tudo parte, quando fala na mão de Deus, vai dizer acerca de julgamento, porque ele vai me julgar acerca daquilo que eu faço, no sentido de ser bom ou de ser ruim, todos nós. Mas tem uma diferença, porque quando nós falamos que todas as coisas vão terminar, ou seja, todos os caminhos me levam até a Deus, eu enxergo um versículo dentro da sua própria palavra que vai dizer para mim assim, em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que eu quero dizer isso? Porque eu não quero simplesmente chegar até a Deus, eu não quero ser alguém que seja julgado por Deus, eu quero simplesmente chegar a Deus, não como alguém que vai ser julgado por Ele, mas eu quero chegar até a Deus como alguém que vai chegar diante do Pai. Eu quero chegar diante do meu Pai, eu quero ter Jesus Cristo, ter Jesus em minha vida, para que quando naquele grande dia, a trombeta soar, o meu nome ser chamado, eu não vou chegar somente diante de Deus, eu vou chegar diante do meu Pai. Você pode dizer isso? Eu vou chegar diante do meu Pai, porque eu tenho Jesus na minha vida. Você e eu vamos chegar diante do nosso Pai. Falar em línguas estranhas, a gente pensa assim, como esse negócio, falar em língua estranha, o que é isso? Língua estranha é o português que a gente fala, só. Língua estranha por quê? Porque é nosso. Não é nosso, isso é origem nossa, isso é nosso, isso é lá de cima. Se é lá de cima é meu, porque eu sou de lá, eu não sou daqui. Não é língua estranha para mim, tem que ser uma língua natural, porque faz parte da minha essência, é algo que faz parte do meu DNA. Eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo, a minha vida se move para Ele. Tudo que há em mim é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu posso fazer é para Ele, e não tem como mudar essa realidade, porque eu nasci com esse propósito. Você que está aqui nasceu com esse propósito. É tão interessante, a irmã que estava louvando aqui, um louvor maravilhoso. Deus usaram cada um deles de uma forma poderosa. E não sei se você sabe, a única coisa que você tem genuíno para oferecer ao Senhor é o seu louvor. A única coisa que você tem. Por exemplo, quando você oferece o seu filho, ele não é seu. Ninguém sabe fazer orelha, ninguém sabe fazer pé, ninguém sabe fazer mão. Ele não é seu, ele é do Senhor. Então você simplesmente apresenta algo que já é dele. Já é dele. Quando você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, também é dele. É igual o filho que vai no pai e pede ao pai: pai, me dá dinheiro. Para quê? Para me comprar uma gravata. Para quem? Para o Senhor. Poxa vida. É dele, o dinheiro é dele, já tirou o dinheiro dele, já comprou o presente e voltou para ele. Ei, a sua oferta, o seu dízimo é a mesma coisa, você só administra aquilo que Deus te dá. Então não é genuíno seu. Quando você fala, vou entregar a minha vida para quem? Para o Senhor. A sua vida é sua, quem te deu? Ninguém nasce à toa sozinho, não apareceu, surgiu, não, de maneira alguma. A vida, quem te deu foi Deus. E quando você oferece ela ao Senhor, você está oferecendo algo que primeiro foi dado a você. Agora o louvor não. O louvor, ele nasce dentro de você. O louvor é algo que é seu, propriamente dito, a qual você oferece a Deus. Ele nasce, ele é gerado dentro de você. E quando você está adorando, você oferece, você entrega a Deus. Deus recebe a sua adoração, porque diz a Bíblia que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu irmão, na hora do louvor, abra a boca, não se importa com quem está te olhando. Se você gosta de pular, pula. Se você gosta de rodar, roda. Mas escuta uma coisa, oferece o melhor que você tem a Deus, porque Deus é só sentado no alto e sublime trono, e Ele merece aquilo que você tem de melhor. Oferece a Ele. Jesus, Ele crescia em estatura, em sabedoria. Sabedoria, primeiro ponto acerca de sabedoria, é fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. Eu tenho que temer a Deus, não no sentido de ter medo, mas de ter respeito e entender que Ele é soberano, Ele é acima de qualquer coisa. E o interessante é que, quando fala de sabedoria, Jesus, ou seja, Salomão, Deus aparece para ele e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diz assim: olha, eu quero ter sabedoria para administrar esse povo. Olha que tanto de gente. Ele só tinha 12 anos de idade. Deus deu a ele sabedoria. Significa então que a sabedoria, o primeiro passo é ter o entendimento acerca da vontade de Deus. Isso é ser sábio. Isso é ser sábio.
ter em primeira mão o desejo de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer para mim que Jesus, ele era sábio, e não era uma sabedoria terrena, porque Tiago vai dizer: ei, se você sente falta de sabedoria, pede a Deus, que Ele te dá. Ela desce do alto para a sua vida. Então Jesus, ele crescia nessa sabedoria. Jesus, ele se instruía em sabedoria. A Bíblia vai falar que Jesus também, ele crescia em estatura. Ótimo, no hebraico, se você entrar, essa palavra aqui, ela vai estar relacionada mesmo a crescimento corporal. Mas para a minha vida, nessa noite, e para a sua vida, é um crescimento espiritual. Porque eu preciso crescer de forma espiritual. Eu preciso entender hoje o que Deus quer para a minha vida no ano de 2019. Eu sei que Ele diz para mim que é o ano da multiplicação, mas essa multiplicação vai se dar de que forma? Eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida, aonde estão as informações necessárias para que essa multiplicação chegue para a minha vida, para que o crescimento aconteça dentro de mim. Porque quando você vai olhar para dentro da Bíblia, você vai perceber que as coisas são tudo inverso. Aquele que quer ser o maior, seja quem? O menor. Ele diz para mim e para você que se eu quero receber alguma coisa, se eu quero ter alguma coisa da parte de Deus, eu primeiro preciso ser o quê? Sofrer, meu irmão. Mas assim, o que é isso? Jesus. Aí a gente vai lá no capítulo 18 de Jeremias, onde Deus fala assim: olha, eu olhei e vi lá nas rodas do oleiro um vaso que ao mesmo tempo ele estava pronto, estava bonito o vaso, mas de repente ele quebrou o vaso, irmão, o vaso estava pronto. Ele quebra o vaso, ele decide quebrar um vaso que às vezes eu, olhando para ele, falo assim: pode colocar para vender, que ele vai vender rapidinho, porque está bonito. Olha para você ver que coisa linda. Porque existem algumas coisas que, por exemplo, se um vaso tiver quebrado, conforme for a trinca dele, você vê de longe. Mas tem algumas trincas que você só consegue ver bem de pertinho. Você vai examinar muito bem. E quando a gente fala de crescimento espiritual, eu preciso entender que existe pecado, doença e no meio enfermidade. Que Jesus, Isaías falou que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu preciso entender que esse vaso, aquela trinca, que às vezes a olho nu eu não consigo ver, ela precisa, ou seja, ela é invisível, digamos assim, ela precisa ser penetrada, mas às vezes para se penetrar essa trinca nesse vaso, há necessidade de entrar quem? O Espírito Santo, porque só Ele consegue penetrar, e diz a Bíblia que Ele é como um martelo, que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Ele vai batendo, quebrando, até virar pó. Aí você para pensar e dizer assim: mas Deus quer me tornar pó, Deus quer me quebrar todinho, quer. Mas que Deus é esse? Todo-poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Porque Ele entende o que é necessidade sobre a sua vida. Eu às vezes vou entender que necessidade para mim é carro bom, casa boa, dinheiro na conta, mas nada disso é equivalente àquilo que Deus quer fazer dentro da minha vida, dentro da sua vida. Nada disso tem peso no mundo espiritual para Deus trabalhar. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5. Olha o que Deus está dizendo aqui para nós. Hebreus capítulo 5. Versículo de número 12. Acerca de crescimento. Jesus crescia em estatura, sim, mas eu preciso entender que para mim agora esse crescimento não é estatura, é um crescimento espiritual. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 12: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar coisas que sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus.
E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. O que está dizendo para mim esse versículo? Ele está dizendo acerca de crescimento espiritual. Ele está dizendo que em razão do costume, ou seja, em razão da prática, em razão de viver a palavra, em razão de comer a palavra, eu vou ter os meus sentidos exercitados, tanto para conhecer o que é para conhecer o mal e o bem. Eu não quero conhecer o mal, não, eu já conheço o bem, já está bom, não é não? Conhecer o mal para quê? Deus precisa trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Deus precisa fazer com que o crescimento se dê na minha vida, a ponto de que eu entenda o que está acontecendo à minha volta. Porque às vezes tem pessoas que vão sofrer o início do ano até o fim, porque não está entendendo o que está acontecendo, ou o que Deus quer fazer com que você compreenda. Talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui: olha, é necessário que você se alimente mais ainda de leite, porque te considero como um menino. Mas se você começar na prática dessa palavra, no costume dessa palavra, eu tenho um alimento ainda mais sólido para a sua vida. Eu tenho ainda algo mais, que tenha mais substância. Eu tenho algo ainda a te oferecer, que vai fazer você ainda crescer ainda mais. Deus está falando acerca de crescimento. Deus está falando acerca de você compreender o destino que Ele quer para a sua vida. Tem gente que tem promessa de Deus e às vezes ainda está deixando de cumprir esse negócio, porque ainda não acredita no que Deus tem te chamado para fazer. Tem vidas aqui, o Espírito Santo de Deus, ele me falava quando eu estava ali, tem vidas aqui que estão deixando de receber porque não acreditam. Não está acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida, porque você está preso no hoje. Você está preso no agora. Você está preso no que está acontecendo hoje com você. E às vezes a pessoa chega perto de você e fala assim: olha, Deus vai te usar de uma forma poderosa. Aí você olha para si mesmo e fala assim: como? Olha tanta coisa que eu estou vivendo, olha tanta coisa que eu estou passando, como que Deus vai me usar? Como que Deus vai fazer alguma coisa? Meu irmão, Deus não está preocupado com o seu agora, muito menos com o que já passou, porque o que já foi feito ontem, Ele já não se lembra mais. Deus está projetando o seu futuro. Deus está trabalhando com o que Ele tem para a sua vida amanhã. Hoje você precisa simplesmente de uma coisa: acreditar, confiar, permanecer, escutar e confiar e acreditar que Deus vai fazer. É isso que você precisa acreditar. Crescimento espiritual é como um atleta. Ele já tem dois objetivos traçados na vida dele. O primeiro é o momento que ele vai largar. Isso ele já sabe, que ele já está ali. E o alvo, que é a sua chegada. Então ele sabe que nesse momento aquele corredor, o homem mais rápido do mundo é o Usain Bolt, não é isso mesmo? Então o camarada faz isso aqui, ó. O camarada sabe que na hora que ele arrancar, se ele dá uma arrancada bacana, ninguém pega ele. Depois ele pode simplesmente até olhar para trás e correr como se não tivesse correndo ninguém atrás dele. O camarada é bom, porque ele sabe que no momento em que ele vai arrancar, ele sabe o alvo que ele quer, e ele vai arrancar e começa a correr. Só que tem um detalhe: existem 3 pontos. Os 2 primeiros já estão bem definidos, que é onde ele sai e aonde ele quer chegar. Mas existe um outro ponto, que é o terceiro, que é o percurso. Esse percurso é o desenvolvimento da corrida. Esse percurso é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Às vezes eu arranco bem. Vamos embora. Já percebeu? E chega algum momento e já começa. O desenvolvimento para no caminho. Eu não consigo mais caminhar.
Mas pastor, não sei o que acontece comigo. Eu sei que o alvo é ali. Eu sei que vai acontecer, mas no meio do caminho, meu irmão, ninguém disse que seria fácil. Mas entenda uma coisa, cada situação que acontece nesse percurso contribui para o seu crescimento, contribui para que você possa crescer diante de Deus, contribui para que você chegue mais perto do Senhor. Pastor, eu passei o ano chorando, que maravilha! Mas por que maravilha? Eu passei o ano triste, meu irmão. Para você olhar, teve gente que nem passou o ano, teve gente que não perseverou, não conseguiu findar o ano. Se você passou o ano chorando, mas hoje está de pé, levanta a sua mão, dá glória a Deus e diz: até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui Ele me ajudou. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, que ele fala que o caminho, a porta, ele vem falar da porta que é estreita, o caminho que é apertado, que me conduz aonde? Me conduz até o Senhor, que me conduz à salvação. Olha, ele me dá 3 pontos, ou seja, a porta. A primeira porta é Jesus, eu preciso de entrar por ela. Não tem como entrar no céu se não entrar por Jesus. Não tem como chegar diante do Pai se não por Jesus. Não tem como viver as bênçãos do Pai se Jesus não tiver no negócio. Não tem como. Então eu primeiro preciso entrar pela porta. O caminho eu vou traçar para chegar à vida eterna. Deus tem um prêmio para a minha vida. Deus tem um prêmio para a sua vida. Jesus, ele vai dizer para nós, a sua palavra vai dizer para mim que eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso entender o que Deus quer comigo. Eu preciso entender por que na minha arrancada eu sou bacana e quando chega no percurso eu estou parando. Eu preciso entender o que Deus quer comigo nessa situação. Ei, seja as suas maiores dificuldades ou as suas menores dificuldades, não tem ninguém mais importante nesse mundo do que você. Você é especial. A sua necessidade para Deus é especial. Não pense você que Deus está escondido e não te escuta. Não, quando você clama, Ele escuta você. Existe um bloqueio espiritual na sua vida que te impede agora de alcançar as bênçãos de Deus. Mas em nome de Jesus, entenda nessa noite, Deus é um Deus de perto, que tem bênçãos para derramar na sua vida. Confia no Senhor. A vida daquela mulher mudou a partir dessa informação. A vida dela se tornou outra, porque ela pôde perceber que Deus é um Deus de misericórdia. Deus não é um Deus carrasco que espera você errar para te punir. Não, meu irmão, Deus é um Deus de agora. Conhece o seu coração, o seu arrependimento, conhece quem você é hoje, o que você está fazendo hoje. Você está crescendo espiritualmente, você está tendo comunhão com Deus, você está chegando mais perto de Deus, você está dando mais ouvido à voz de Deus. Não importa qual seja a circunstâncias que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa o que você esteja vivendo, Deus, Ele está trabalhando sim na sua causa. Deus está trabalhando sim na sua casa. Deus está mudando sim a sua história. Creia e confia nisso. Confiar em Deus ou não confiar em Deus? Existe uma palavra tão forte por trás disso. Porque quando eu confio em Deus, eu entrego tudo nas mãos dEle. Eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Quando não confio, eu não deixo nada nas mãos dEle e digo assim com a minha atitude: eu não creio que Deus é capaz de fazer algo por mim. A falta de confiança se resume nessa atitude, em dizer que Deus não é capaz de fazer alguma coisa por minha vida. Aqui Jesus está dizendo acerca de um crescimento espiritual. Entender quem é Deus na sua vida, na minha vida. Entender o que Deus pode fazer por você. Entender o que Deus pode realizar na sua vida, na sua família através de você. Entender que Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar e não é do jeito que a gente quer. Se fosse do jeito que a gente quer, seria bacana, mas não é da forma que a gente quer, é do jeito que Ele quer trabalhar. Paulo disse: Senhor, Paulo orava, as pessoas eram curadas, eram libertas. Mas existia algo que perturbava a vida de Paulo, no sentido que a Bíblia não vem dizer para nós, só vem falar que era um espinho na carne. E Paulo diz assim:
Deus, tira esse espinho da minha carne. Ele ora a Deus por 3 vezes. Deus olha para ele e assim: ei Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu não sei o que você tem clamado, mas escuta uma coisa: a graça do Senhor nos basta. A graça dele nos basta. E é isso que eu quero falar no segundo ponto, aonde fala sobre essa graça. Que Jesus aqui, onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele crescia. Aqui no capítulo 2, a qual nós lemos 52, vai falar que Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E eu tentando entender isso com os 2 versículos que nós lemos, graça todo mundo sabe o que é. Um favor imerecido de Deus. No Antigo Testamento, a sua tradução vai dizer que é uma benevolência, um bem, um presente que Deus entrega para a minha vida. Algo que Ele mesmo me dá, algo que Ele coloca nas minhas mãos. Eu não mereço, eu não merecia tamanho amor, mas Ele se ofereceu. Eu pude entender aqui que no versículo que nós lemos, no versículo de número 52 e o versículo de número 40, nós vamos ver falar sobre 2 graças. Para você entender aí. No versículo 52 vai falar que Jesus ele crescia em graça para com Deus e os homens. No versículo de número 40 vai falar que a graça de Deus estava sobre ele. A graça, o seu significado não vai mudar, o seu sentido não vai mudar, a etimologia da palavra não muda. Mas quando fala da graça de Deus sobre ele, e que Jesus crescia em graça para com Deus, é diferente. Porque no versículo 40, quando vai dizer que a graça de Deus estava sobre ele, era Deus dizendo assim: olha, eu tenho prazer em oferecer o meu filho. Mateus capítulo 3, quando João Batista vai ali batizar Jesus no Rio Jordão, ele escuta uma voz assim: olha, esse é o meu filho amado, em quem compraz a minha alma, em quem tenho prazer. No versículo 40 ele está dizendo: olha, eu tenho prazer em oferecer o meu filho pela humanidade, tenho prazer em entregá-lo. E não é para um monte de gente bacana, não. É para um monte de gente atrapalhada. Não é para um monte de gente joia, não. Porque se você for olhar, se eu for contar a minha história, o irmão veio aqui falando da filha dele, e rápido das palavras ele já falou quem ele era. Boa coisa não era. Para trás ficou. Deus conta o que está acontecendo agora, projetando a vida dele para o futuro. Olha para você e talvez você volta lá atrás e vai pensar quem tu era. Agora esquece, passa uma borracha, porque Deus nem lembra. Então não vamos ficar lembrando desse negócio não, senão deixa deprimido. Vamos pensar daqui para frente. Quem sou eu hoje? Porque diz a Bíblia que Deus, Ele se agradou, Ele teve prazer em oferecer a única coisa boa que Ele tinha, algo que Ele tinha de tanto valor, algo que Ele tinha tanto precioso, Ele ofereceu pela minha vida e pela sua vida. Agora no versículo de número 52, Ele vai dizer para mim assim: e Jesus crescia em graça para com Deus. Sabe o que quer dizer aqui? Jesus crescia em graça no sentido de trazer aquela informação assim, no sentido de Jesus está dizendo assim: ei, eu largo toda a minha glória, eu largo tudo quem eu sou, eu largo tudo que eu fiz, ou seja, eu largo tudo que, da onde eu vim, eu largo tudo que me pertence, para poder servir de sacrifício, para poder oferecer um sacrifício, para poder trazer para você, aleluia, uma solução, para poder trazer para você uma esperança, para dizer para você que talvez essa noite entrou aqui dizendo: olha, é a última vez que eu vou na igreja, é a última vez que eu entro nessa igreja, para mim não tem mais jeito, para mim não tem solução. E eu estou te dizendo que tem sim. Porque Deus não ia oferecer o seu único filho à toa, e nem muito menos Jesus ia
deixar tudo que ele era. Ele não ia largar toda a sua glória, porque em Filipenses diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e sendo sujeito até a morte, morte de cruz, se fazendo menor do que os anjos, semelhante aos homens. Ele não ia largar tudo isso simplesmente para que você hoje pensasse que está tudo perdido na sua vida. Não escute aquilo que o inimigo traz para dentro de você, todo o lixo que ele traz para jogar dentro de você. Não escute que você não tem jeito, não escute que não tem mais solução para a sua vida, não escute o que estão dizendo a seu respeito. Não, pelo contrário, escute a voz do Senhor dizendo: ei, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento pela destra da minha justiça. Ninguém quer te ajudar. Olha para mim. Eu sou Deus que morri, mas ressuscitei no terceiro dia. Estou vivo. E prova disso é que estou no meio de vós. Meu irmão, entenda que Deus, Ele ofereceu o seu Filho, o seu dom. Ele entregou na cruz um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Você, aleluia, talvez para a sociedade não era ninguém. Talvez as pessoas se olhavam e até mesmo olhavam dizendo: ele aí vai, uma pessoa que não tem mais jeito. Não pense dessa forma. Por mais que seja difícil, por mais que esteja longe dos seus olhos a vitória para a sua vida, eu quero que você entenda que o amor de Deus, Ele te alcançou nessa noite. Ele alcançou você, porque quando Ele ressuscita com Ele esperança para a sua vida, ressuscita com Ele esperança para o seu casamento, ressuscita com Ele esperança para a sua família, ressuscita com Ele uma resposta traga de Deus, dizendo que Ele, aleluia, Ele sim quer você, Ele sim quer estar do seu lado, Ele sim quer acompanhar você, Ele sim quer fazer parte do crescimento da sua vida, Ele sim quer trazer para você todas as promessas que Ele te prometeu. Promessas essas que você até comentou e as pessoas dizem: ei, você é louco. Não, entenda que isso não é sonho seu, não é promessa sua, não é promessa de ninguém que não possa cumprir, não. É promessa de um Deus que está sentado no alto e sublime trono, aleluia. Um Deus que vive por toda a eternidade. Um Deus que opera de uma forma tão poderosa que às vezes eu não consigo entender, você não consegue entender, mas creia que uma grande obra Deus está fazendo na tua vida. Creia que Deus está operando de uma forma poderosa. Creia. O favor de Deus, a graça do Senhor, esse favor imerecido, esse amor tão profundo, esse amor tão grande,